Dai-nos o pão de cada dia. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. E que a Mãe Maria Santíssima nos fortaleça com a sua luz, rosa de puro amor, nos auxiliando a encontrar dentro de nós o amor que nos fará encontrar a verdadeira evolução. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que tenhamos uma noite extremamente abençoada de estudo e que todos os conhecimentos aqui passados possam nos fortalecer. Bem, me pediram para o tema de hoje ser um tema associado ao medo e ao terror. Por quê? Porque, de certa forma, uma das coisas que nós mais vemos nos centros espíritas e quando se é citado o tema espiritismo, é, de certa forma, um certo medo por parte das pessoas que não entendem direito essa religião e acabam sentindo um certo temor profundo em relação a conseguir lidar com essa sensação de falta de controle que, de certa forma, a espiritualidade nos dá quando a gente não sabe se relacionar da forma correta com ela. Tem uma frase de Maquiavel que diz assim: não há nada mais temível ou hesitante que tomar a introdução a uma mudança. E, de certa forma, conviver com o plano espiritual é uma mudança de paradigma para quem não tem uma conexão muito grande com essa parte. De certa forma, quando a gente começa a se relacionar com o lado espiritual, a gente percebe que muitas coisas existem além da realidade que comumente nós vemos. E essa percepção expandida pode nos causar a sensação de medo. Por quê? O medo é uma reação natural do nosso cérebro, do nosso corpo, em relação àquilo que ele não pode controlar ou aquilo que ele não entendeu direito ainda o que é. Então é muito comum que as pessoas, quando estejam começando a desenvolver a mediunidade delas, quando tenham algum evento espiritual, alguma situação onde elas sejam tratadas a perceber e sentir, perceber os espíritos ao nosso redor, essa pessoa sinta um certo medo, sinta um certo temor em relação a isso, porque ela simplesmente não sabe lidar com aquela situação. Oxe, eu tô aqui em casa, tô vendo um espírito, que medo. Ou, oxe, tô aqui em casa e eu tô ouvindo um espírito, nossa, o que é que eu faço com isso? Então, percebam como o medo e o terror associado ao espiritual está fortemente ligado à ideia de descontrole. E o que a gente faz quando a gente começa a estudar e aprender o kardecismo? Nós fortalecemos na nossa mente estruturas psíquicas que mostram que sim, existe de certa forma um controle e existe de certa forma uma relação onde a gente pode ter um certo controle ao se lidar com os espíritos. Por exemplo, nas palestras que eu fiz falando sobre mediunidade, eu ensinei sobre como funciona, por exemplo, a mediunidade de incorporação, que é uma das que geralmente o pessoal mais tem medo. Eu expliquei que tem como o médium escolher o momento que ele vai incorporar ou não. Eu expliquei como é que funciona energeticamente a incorporação. Eu expliquei que não tem como o espírito tomar conta do seu corpo e nunca mais sair dele. E eu expliquei várias coisas que mostraram às pessoas que tinham medo em relação à incorporação de como ela pode ser bem trabalhada e bem controlada, de forma a você usar dessa habilidade mediúnica quando for necessário e não usar quando você não quiser, devido às suas necessidades de vida. Mas é óbvio que alguém que nasceu com a mediunidade de incorporação tem tarefas a cumprir evolutivamente e ela deve sim utilizar corretamente num centro espírita ou no local que ela queira trabalhar a sua espiritualidade, essa tal mediunidade. Mas
Percebam que é quando a gente estuda e entende como ela funciona que a gente para de ter medo em relação a ela. E por que esse medo é tão comum, esse medo existe em relação ao espiritual? Porque se a gente parar para fazer uma recapitulação lá da antiguidade até hoje, em relação a como a espiritualidade é vista, vocês vão perceber que nós fomos e somos criados, de certa forma, a ver a espiritualidade com um certo temor. Por exemplo, na antiguidade a gente sabe, quem viu aqui as palestras onde eu falo do livro dos Espíritos, as primeiras perguntas, lá trata do assunto de por que sempre acabam as pessoas tendo algum tipo de religiosidade. E lá o livro dos Espíritos explica o seguinte, que toda vez que os grupos humanos se reúnem, eles acabam, de certa forma, percebendo que a vida ela é muito mais complexa do que isso daqui e que, naturalmente, em algum momento, essas pessoas começam a acreditar em algo maior que as protege. Como eu já falei várias vezes, iniciava-se lá nas tribos o culto ao deus Sol. Afinal, eles viam o Sol nascer todos os dias e viam o poder do Sol através da sua luz, etc, etc. O culto à deusa Lua e às suas fases, o culto aos mares, aos rios, aos deuses da pesca, ao deus da fertilidade, do plantio, enfim, de acordo com as suas necessidades. E que sempre surgem religiões, não importa onde, não importa o contexto, sempre as pessoas passam a cultuar de alguma forma a Deus. Só que sempre também existiram os médiums. Então, nos grupos que existiam, de certa forma, alguns desses grupos, quando começaram a cultuar essa religiosidade, esses que haviam a habilidade mediúnica, quer dizer, todos têm a habilidade mediúnica, como a gente sabe, só que alguns, essa mediunidade vem mais ostensiva, ela vem mais direta, ela vem de uma forma mais nítida. Em outros é algo mais sutil que, com o passar do tempo trabalhando, pode se tornar ostensiva também. E nesses grupos, nessas tribos, essas pessoas que desenvolviam a mediunidade um pouco mais aflorada tendiam a ter, entre aspas, poderes sobrenaturais, que na verdade são bem naturais, afinal a mediunidade é algo que todo mundo tem. Mas a gente vê como algo sobrenatural porque em algumas pessoas parece que existe um certo destaque. E geralmente, quando você ia se consultar com o pajé da tribo, com o líder espiritual da tribo e etc., esse líder te fazia, entre aspas, revelações. Às vezes ele dizia coisas sobre o seu futuro, ou ele lhe dava conselhos, ou ele falava sobre para você sobre coisas que ninguém mais além de você saberia. Então, de certa forma, desde a antiguidade, as primeiras relações que nós temos com o espiritual é uma relação de mistério. Poxa, aquele cara ali, ele está incorporado, ele está mediunizado e ele está falando coisas sobre mim que ninguém poderia saber. Ele disse uma coisa sobre o meu futuro que agora eu estou com medo em relação ao que pode acontecer e se eu vou ter forças para vivenciar isso. Provavelmente alguém que já viu aqueles filmes mais antigos que algum desses líderes espirituais surgir e dizer assim: você é o escolhido, você terá uma grande tarefa para realizar. E o que é que acontecia? Aquele mocinho, aquele personagem ficava morrendo de medo. Meu Deus, será que eu vou ter força? Será que eu vou ter capacidades para realizar essa tarefa? Então, de certa forma, nós sempre tivemos uma visão de que quando nós tivéssemos uma relação com o espiritual ou um contato genuíno com alguém espiritualizado, coisas seriam ditas ou nós iríamos ouvir percepções que muitas das vezes nos assustariam em relação àquilo, ou então que nos dariam um certo temor em relação a aquele aviso, por a gente achar que seria impossível mudar aquela previsão que foi feita sobre nós. Então, de novo, o ato de receber um contato com o espiritual em muitos momentos, para quem está iniciando, é um ato de perda do controle. E naturalmente, quando nós perdemos o controle de algo, nós tendemos a sentir medo, porque achamos que a perda do controle está associada ao ato de você não poder fazer nada em relação àquilo. E essa sensação de impotência nos gera um temor, porque a gente não consegue saber o que vai acontecer. Por exemplo, no filme, tá lá o avião caindo e o piloto perde o controle. Todo mundo entra em desespero e fica com medo, por quê? Porque eles simplesmente não podem fazer mais nada
para aquele avião parar de cair. Então, o medo e a falta de controle gera aquela sensação em todos. Só que aí que tá. Quando a gente começa a estudar mais a magia e a espiritualidade, a gente entende que até no caos existe ordem. Tanto que essa é uma das falas bem comuns no mundo da magia. Ordo ab caos, que lá no latim significa ordem ao caos. Então, nós que somos espiritualistas entendemos que até quando nós perdemos o controle da nossa vida ou de qualquer situação, existe algum tipo de controle feito por seres e espíritos mais evoluídos que sabem o melhor para nós, que nos coloquem naquele caminho. Então, mesmo quando nós não temos controle na nossa vida, geralmente essa falta de controle é para o nosso bem. Geralmente não, em todos os momentos é para o nosso bem. Por exemplo, vamos dizer que você está começando a desenvolver sua mediunidade e você está incorporando de qualquer jeito e você está perdendo o controle. Geralmente é por causa desse caos e dessa falta de controle que você vai até o centro espírita ou então a religião espiritualista para você aprender a cuidar da sua mediunidade, aprender a ficar bem com ela, e é onde você modifica várias coisas que você precisava para evoluir na sua vida. Geralmente é quando você sofre um acidente, perde o controle, que você vai até o médico, faz um exame e ele acaba te ajudando, de certa forma, a se curar de tal situação. Então, geralmente, sei lá, quando você está num momento muito difícil, sei lá, financeiro da sua vida, que você está lá perdido, angustiado, com medo em relação ao futuro, que você para tentar fazer alguma coisa para mudar a sua vida, que você, sei lá, busca uma religião, aprende a meditar, ou então começa a tomar atitudes e decisões diferentes que acabam te fazendo voltar para o eixo, voltar para o caminho correto na sua vida. Então, o descontrole, muitas das vezes, ele está associado a uma busca pela volta de um controle numa forma mais madura. Então, a espiritualidade, ela age conosco através do medo também, às vezes, do descontrole, para que possamos aprender o valor e a força que também habita dentro de nós. E através dessa força, nós nos refazemos e reconstruímos como seres e como espíritos. Então, observem como essa relação com o espiritual, de certa forma, nos dá um certo medo. Ah, será que nesse local que eu vou entrar tem um espírito atrasado? Ah, será que se eu ver um obsessor eu vou conseguir lidar com essa situação? Por causa desse medo, desse descontrole, você sente que talvez não esteja pronto para lidar com essa situação e essa sensação de falta de capacidade que te gera o medo. Além disso, nós podemos também entrar na parte dos discursos e da análise dos discursos do que nos é dito durante a vida sobre a espiritualidade. Por exemplo, em livros e filmes, nós geralmente aprendemos também uma visão, de certa forma, negativa e temerosa em relação ao espiritual. Provavelmente alguém aí já deve ter visto, passando na TV em algum lugar, um filme de terror que tinha um espírito. E um espírito malvado, um espírito vingativo, que perseguia a pessoa, que matava ela, que puxava ela. Algum filme de uma casa mal assombrada. Até os de humor com casa mal assombrada geralmente fazem a gente ficar morrendo de medo, também pelo descontrole. Sei lá, bota uma casa abandonada no meio do nada e a pessoa precisa se hospedar naquela casa. E ela tenta dormir à noite e ela vê um vulto passando. Então, a sensação de descontrole, olha, tem um vulto passando e eu não posso fazer nada em relação a isso, gera esse temor, gera esse medo. Então, observem que quanto mais confiante você se torna, menos você se torna escravo desses medos. Se você, como espírita aqui, que estuda, que frequenta, sabe que existem espíritos, você talvez não tenha tanto medo ao ver um. E se você sabe que ao mesmo tempo que existem espíritos ruins, existem espíritos bons para te ajudar, você não vai ter tanto medo daquele espírito, porque você sabe que você tem seus guias, seus protetores e seu anjo da guarda. Então, em vez de ficar desesperado, com medo e sentindo falta de controle ao ver um espírito atrasado, você pode ficar confiante, se resguardar, fazer orações para o seu anjo guardião e pedir força para resolver aquela situação e aprender com o que ela tem a lhe ensinar. Então perceba que é o conhecimento sobre o lado espiritual que te dá confiança para fazer aquele ato de desenvolvimento mediúnico.
Eu já li livros, por exemplo, onde a moça no livro ia sendo citado que ela tinha muito medo da mediunidade dela, que era a mediunidade de incorporação. E que no início ela morria de medo porque ela sentia perder o controle do corpo, ela sentia perder a sensibilidade dele, e que com o tempo ela foi trabalhando no centro espírita ao ponto de ela chegar num nível mediúnico que, quando começava a reunião mediúnica, ela tinha dupla vista, que era a capacidade de ver espíritos. Ela via os espíritos que estavam ao redor dela na reunião mediúnica. Ela via o espírito que vinha incorporar nela. Ela conversava com o mentor dele do porquê aquele espírito precisava incorporar e quais eram as necessidades dele. E ela se preparava já energeticamente com o corpo dela para que ela desse a passagem para esse espírito. E ela confiava tanto no anjo guardião dela, que estava ali do lado se mostrando presente, que ela incorporava com tranquilidade. Quando passava o tempo correto e fazia a doutrinação, o espírito dela ajudava, o guardião dela ajudava, ela voltava a ficar bem, e ela passou a se sentir super segura trabalhando a mediunidade dela. O livro também contava que depois de um tempo ela começou até sair do corpo durante esses momentos de incorporação e ficar passeando no plano astral com o guia dela, enquanto lá no centro o corpo dela estava sendo utilizado para os trabalhos. Então observe como a confiança e a consideração e a percepção de que, olha, eu não estou desamparado, eu tenho um anjo guardião, é algo que trabalha a nossa confiança, o nosso controle sobre a situação, a nossa percepção de normalidade que nos faz nos sentir confiantes. Então, voltando para a questão da análise do discurso, observem como nós crescemos com filmes que nos dão a ideia de que o espiritual é um total descontrole. Que perante aquele espírito daquela causa mal assombrada, eu só sou a vítima, que ele vai assustar, que ele vai puxar o pé, que ele vai fazer o que ele quiser e eu não posso fazer nada para reagir àquilo, para reagir àquele ataque. Observe como nesses filmes sempre é instigado a ideia do medo. A criancinha levantando sozinha à noite para andar pela casa com aquele espírito malvado à solta. Tudo bem, é óbvio que filmes de terror são feitos exatamente para nos gerar essa sensação de descontrole e nos gerar esse temor em relação ao espiritual. Porque é um filme de terror e o objetivo é exatamente assustar aquelas pessoas. Recentemente eu fui até num festival de filmes de terror. Eu achei muito legal a experiência de conversar com pessoas que criam esses filmes e eles explicando sobre como eles se sentem ao criar isso. Eles sentem um prazer muito grande porque eles gostam da ideia de instigar na pessoa o medo, aquela sensação de perda de controle, ao mesmo tempo fazendo uma sensação legal e divertida para a pessoa através do filme. É claro que não é todo mundo que gosta do filme, do gênero de terror. Eu mesmo não gostava. Eu achava sem sentido nenhum filmes de terror, porque, por exemplo, vamos dizer que me botavam para ver um filme de espírito, de fantasma. Eu via lá e não sentia medo, porque eu tô tão acostumado com o lado espiritual aqui desde criança na minha vida que para mim não tinha medo nenhum. Então, para mim, muitas das vezes, ver filme de terror era um completo tédio, porque eu não sentia medo daquilo. Por quê? Por causa também da análise do discurso da minha vida. Eu nasci numa família espírita kardecista. Desde cedo eu aprendi a ter contato com o espírito. Desde cedo eu ia para palestra em centro espírita e eu via gente incorporando, e para mim é a coisa mais normal do mundo. Esses espíritos incorporados vinham até mim, me davam passe, me davam conselho, me tratavam bem, com carinho. Então, por que eu ia ter medo de espírito? Desde a infância, o discurso que colocaram na minha vida em relação ao espiritual foi super positivo. De que espíritos bons existiam, de que eles me protegiam, de que eles estavam do meu lado e que se eu fizesse por merecer, orando, me dedicando, sendo uma boa pessoa, eu não tinha por que ter medo de qualquer tipo de espírito, porque os meus protetores me auxiliariam. Mas que se eu errasse, se eu fizesse coisas ruins, se eu faltasse com o meu caminho, obviamente esses ruins se aproximariam de mim. Então, o discurso mental que eu tive me fez não ter medo de espíritos, porque desde a infância eu trabalhei nisso. Eu lembro de uma vez que eu fui ver filme com os meus amigos e resolveram botar um filme lá de terror com um espírito que saía caçando todo mundo.
Eu ia olhando o filme e minha mente corrigindo. Oxe, mas não é assim. Incorporação não pode ser dessa forma. Opa, tá errado isso aí, não existe possessão. Opa, tá errado isso aí, não é assim que afasta um espírito, se você quiser afastar. E quando eu via, tava eu lá analisando o filme, pensando, meu Deus, quanta coisa tá errada em relação à espiritualidade de verdade. E meus amigos ao lado, rapaz, que filme assustador. E eu achando engraçada a situação. Então, observem, com o tempo vocês também vão começar a se sentir confiantes em relação ao lado espiritual. Tem gente que diz, Francisco, no centro espírita eu incorporo, no centro espírita eu posso ver espírito tudo certo, mas em casa eu não quero ver nada. Uma moça uma vez falou para mim, eu moro sozinha, imagina se eu ver um espírito aqui. Aí eu falei, mas no centro espírita tu não vê? Ela, vejo, mas no centro espírita é diferente. Eu, ué, teu espírito protetor não está em casa contigo como está no centro? Ela é. Os espíritos do centro espírita também não te acompanham fora do centro? Ela é. Ah, mas se eu ver de noite eu vou ficar com medo. Aí a gente começou a rir, porque não tem muito sentido na explicação. Mas ela falou que depois, com o tempo, ela passou a se sentir mais segura e deu tudo certo. Então, observem como essa ideia que os filmes também nos associaram de temor em relação ao espiritual e de descontrole em relação ao espiritual que nos faz ter tanto medo. Filmes antigos, O Fantasma da Ópera, sei lá, filmes de terror, Poltergeist, sei lá, Caçadores de Fantasma também passava. Sempre tiveram filmes que nos associaram a uma relação de temor e de descontrole em relação ao espiritual. Livros também, sempre instigando o horror e o medo. A ideia, por exemplo, dos vampiros, para quem não sabe, veio dessa ideia dos espíritos obsessores. Afinal, o que é um obsessor? É um espírito atrasado que suga a sua energia. O que é um vampiro? É um espírito atrasado que suga seu sangue, basicamente sua energia. E aí também sempre tiveram essas ideias. As histórias de vampiros começaram geralmente na época das epidemias de pneumo. Esqueci o nome, travou a mente. Pneumonia, que era quando a pessoa tinha problemas lá respiratórios e ela ficava tossindo tanto que ela começava a cuspir sangue. E na época da epidemia de pneumonia, o que, é que acontecia? Geralmente as pessoas eram largadas sozinhas em locais isolados, porque ninguém queria chegar perto para não pegar pneumonia também. Eles achavam que passava pneumonia pelo ar, enfim. E aí, geralmente, eles iam cuidar da pessoa no dia seguinte, e quando chegava lá, via aquela pessoa toda desfalecida na cama, toda meio lenta, meio lesada, e cheia de sangue ao redor do pescoço, porque ela tossiu tanto que cuspiu o sangue. E aí diziam, não, veio um vampiro aqui e bebeu o sangue do pescoço dessa pessoa. E por que o alho para afastar o vampiro? Porque alho era uma das coisas mais utilizadas lá antigamente como uma erva medicinal. Chá de alho, dente de alho, para a pessoa mastigar. Afinal, alho é antifúngico e anti-inflamatório. Então, quando você botava alho na cama dessa pessoa e fazia ela comer e beber alho, ela ficava melhor e passava aquele momento e ela melhorava da pneumonia, alguns. Então começaram a dizer: olha, alho afasta vampiro. E também o alho energeticamente, ele também afasta energias atrasadas. Tanto que vários espiritualistas da Umbanda ou de outras religiões falam: bote 3 dentes de alho com sal grosso ou água e etc. na sua casa para afastar energia ruim, etc, etc. Porque essa ideia da erva e da energia da erva afastar espíritos ruins. Também o pessoal gosta de acender incenso para afastar espírito ruim. Olha, enquanto tiver aceso, se a erva for boa do incenso, pode até afastar mesmo. Mas assim que acabar a fumaça dele, o espírito volta na hora para casa. Se você quer realmente afastar espírito ruim, não é alho, não é trabalho, não é nada que vai afastar. São suas orações, é você ter atitudes corretas e você se fortalecer espiritualmente para afastar esses espíritos. Então, observem, de novo, o medo é o que gera essa sensação de descontrole. Quer dizer, o descontrole é o que gera essa sensação de medo. Quando a gente começar a se sentir confiante em relação ao lado espiritual, a gente vai ver que a gente não tem por que mais sentir medo de que aquele espírito vai fazer algo com a gente. Tanto lá que na série das 4 palestras sobre defesa psíquica que eu fiz aqui com vocês, lendo aquele texto, daquela história daquela moça
do trabalho com o rapaz e tudo mais, que eu fiz até a palestra da rádio, naquela série de palestras eu falo que muitas das vezes o fato da gente dar poder a esses espíritos e essas pessoas é o que nos faz acabar sendo fracos perante elas. Porque o espírito vai dizer o quê? Você é fraco, eu vou lhe dominar, eu vou destruir com a sua família, eu vou te atacar, você vai ver, eu não vou te deixar em paz. E se a gente ficar com medo do obsessor, ele vai realmente fazer isso com a gente, porque a gente vai ficar ali refém, com medo da influência dele e não vai querer fazer nada. Então, de novo, bora parar para perceber que tipo de energia a gente está liberando ao nosso redor. Se a gente passa uma energia de confiança em relação à vida, ou se a gente passa uma energia de coitadinho, de sofredor, oh meu Deus, como tudo é difícil para mim. E isso é o que você acaba atraindo sim para você. Então, aproveitando aqui, vou ler um pouquinho do Livro dos Espíritos. Faz tempo que eu não leio o Livro dos Espíritos aqui com vocês, para a gente ver a orientação do próprio espírito de verdade, dos espíritos que trabalham na época, em relação a como a gente pode afastar esses espíritos atrasados e como a gente pode se sentir mais confiante e perceber de uma forma mais saudável a relação com o espiritual. Então a gente está aqui na parte do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, tratando da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Na pergunta número 456, que questiona o seguinte: veem os espíritos tudo o que fazemos? Então, vai lá e questiona. O espírito me vê em casa? Ele me vê na rua? Se eu estou tomando banho, o espírito me vê? Se eu estou fazendo coisa, o espírito me vê? Porque já me perguntaram isso no centro espírita. Sim, ele vê o tempo todo. O tempo todo, vários espíritos estão te olhando, de acordo com o local que você está, de acordo com a energia que você está, vários espíritos têm acesso a você. E a resposta que vem é a seguinte: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Então, se constantemente tem espíritos me rodeando, não tem por que eu ter medo deles. Eles apenas estão numa frequência diferente da minha e por isso eu não percebo. Mas se eu passar a percebê-los, também está tudo tranquilo. É só eu fazer com que bons espíritos estejam ao meu redor, para que assim eu me sinta confiante. E aí continua. Cada um, porém, só vê aquilo que lhe dá atenção. Então, os espíritos que estão ao meu redor só veem e só percebem aquilo que eles dão atenção. Agora, eu estou aqui em casa fazendo uma palestra espírita com várias pessoas me ouvindo. Então, provavelmente, os espíritos do Centro Espírita, os Humildes de Jesus, o irmão William, que é o diretor, meu anjo guardião, e outros espíritos que trabalham comigo e com cada um de vocês, estão agora sim prestando atenção em mim e prestando atenção em como cada um de vocês está absorvendo e entendendo o que eu estou falando. Tá também atuando na sua família, na sua casa, tá limpando o ambiente, tá ajudando você como pode. Porque agora vocês estão fazendo por merecer e estão atraindo a energia desses bons espíritos. E os atrasados, os que não querem aprender, os que não querem evoluir, que não querem ser ajudados, provavelmente se afastaram automaticamente, energeticamente da situação. Ou então estão obrigados aí a ouvir a palestra junto contigo para que eles também evoluam de acordo com a necessidade da situação. Então observe, o espírito ele não vai ficar o dia inteiro parado lhe olhando indo para lá e para cá. Ele vai prestar atenção se você tiver, sei lá, fazendo uma coisa boa e que ele possa te ajudar, ou um atrasado vendo você fazendo uma coisa ruim, tentando te fazer pior. E aí continua. Não se ocupam com o que lhes é indiferente, o que não tem sentido nenhum para eles. Então, de novo, teve gente que já me perguntou, Chico, meu anjo guardião me vê o tempo todo, né? Eu sim, tá aí o tempo todo com a energia perto de você, te observando, te cuidando. Ah, então ele me vê dormindo? Vê. Me vê tomando banho? Eu disse, vê. E daí? O que é que tem? Teu anjo guardião tá com você desde que nasceu, ele já te viu várias vezes dessa forma, e daí? O que é que tem? A maldade, a sensualidade, esses aspectos estão todos na nossa mente humana aqui. Para espírito evoluído, tanto faz se você toma banho ou não, tanto faz se você faz sexo ou não. Para ele, tanto faz. Ele também já teve encarnado, é tudo normal. Mas a gente fica com pudor, com medo. Oh, meu Deus, será que ele vai me ver? Oh,
Nada demais. É claro que os espíritos atrasados podem tentar observar esse momento com algum tipo de fetiche, sei lá, mas geralmente nossos espíritos protetores afastam eles e retiram eles do local se eles resolverem tentar pegar nossa energia ou algo do tipo. Enfim, não tenham que preocupar. Se você é uma pessoa correta, justa, que vibra boa energia, não tenham que preocupar. Eles vêm sim, e daí, tanto faz. Na nossa mente aqui humana, que a gente precisa dessas coisas. Os índios não andam peladão aí, não andava peladão e não tinha nada demais, e aí? O costume social de colocar roupa foi colocado na nossa mente como tudo é nos ensinado. Ele continua a 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Então, os espíritos ouvem o que eu penso, sentem o que eu penso? Aí vem a resposta. Muitas das vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar-vos de vós mesmos. Então, muitas das vezes, os espíritos sabem até o que você queria esconder de você mesmo, de ter pensado com vergonha. Por quê? Porque o que a gente fala é uma pequena parcela do que a gente é. A nossa energia é feita com base no que a gente pensa. Então, os espíritos eles vão ver a energia que está radiando ao redor do seu corpo e nisso vão saber que tipo de pensamento, que tipo de sensação você tem. E óbvio que um espírito evoluído não vai lhe julgar. Ah, ela está pensando nisso, ele está pensando nisso. Ele sabe que você ainda está com um certo nível de atraso evolutivo e está tudo bem. Espírito evoluído de verdade não julga. Ele sempre vai tentar lhe ajudar a se desenvolver e chegar no seu verdadeiro auge. E ele continua. Nem atos nem pensamentos lhe podem dissimular. Então, para espírito verdadeiramente evoluído, não tem como você esconder. Para atrasado, dependendo do nível de evolução dele, ele não consegue perceber, não. E aí continua. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder essa mesma coisa de uma pessoa morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que estão te observando. E aí vem a outra pergunta. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Então os espíritos estão ao redor de mim agora e de vocês agora. O que é que eles pensam sobre a gente? Depende. Os levianos, que são os atrasados, etc., riem das nossas pequenas partidas, dos nossos pequenos erros, que vos pregam e zombam da nossa impaciência com essa realidade. Já os espíritos sérios se condoem dos nossos reveses, dos nossos sofrimentos, e procuram ajudar-nos na medida do possível e do que a gente permite. Afinal, nós temos livre arbítrio. E ele continua. A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, esses espíritos que estão aqui ao redor de mim, de vocês, eles nos influenciam? Aí vem a resposta. Muito mais do que vos imaginais, influem a tal ponto que de ordinário vos dirigem. Então, essa é uma das perguntas mais famosas do Livro dos Espíritos, que fala basicamente o seguinte: que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina, que geralmente eles nos dominam o tempo inteiro sem que a gente perceba. Dependendo do nível de abertura que você dá aos espíritos que estão ao seu redor, eles basicamente te influenciam a tudo. Por isso que é muito importante ao microfone aí sem querer. Bruna, tá bagunçando, Bruna? Geralmente, os espíritos que estão ao nosso redor, eles vão sim nos influenciar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de espírito a gente vai deixar ao nosso redor ou não. E aí continua a 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Aí vem a resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Lembrando que para o espiritismo, alma é o nome dado ao espírito quando ele está encarnado. Vocês todos aqui estão encarnados, então vocês têm alma e não espírito. Mas quando vocês morrerem, vocês voltarão a ser espíritos. E aí continuou a resposta. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo mesmo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros.
Então tá dizendo aí, você não percebe que às vezes você tá pensando e um monte de pensamento vem na tua cabeça, às vezes pensando em X, às vezes em Y, e às vezes pensamentos tão diferentes que você fica, oxe, oxe, como é que eu comecei a pensar isso aqui? Isso aí é porque esses espíritos estão pensando ao seu redor e você acaba captando sem perceber, porque você acha que todo pensamento que está na sua cabeça é seu. E aí continua. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos pensamentos com os nossos pensamentos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, de acordo com o que a gente está vivenciando, a gente deixa ou não esses pensamentos nos influenciarem e a gente decide ou não algumas coisas com a influência desses espíritos. Por isso que, de novo, é muito importante você selecionar que tipo de espírito você tem ao seu redor. Ah, Francisco, como é que eu faço isso? Tendo boas atitudes. Eu sempre explico. Cada pensamento que você tem é como se fosse um fiozinho de energia que sai de você. Cada vez que você tem mais pensamentos iguais, bons, mais cordinhas de energia positiva ficam ao seu redor. E automaticamente espíritos bons também se aproximam de você. Mas se você tem pensamentos ruins e atrasados, automaticamente eles vêm também para perto de você. Então, selecione as atitudes. Ah, como é que eu vou fazer isso, Francisco? Em vez de ficar olhando besteira no celular, pega um livro legal e lê esse livro. Porque esse livro legal, com os bons pensamentos dele, vão te influenciar a ter uma energia melhor. Em vez de ficar vendo besteira, assiste uma palestra legal, com conhecimentos legais, que façam você ficar pensando em coisas boas e inteligentes. Pois assim você estará atraindo esse tipo de espírito. Se afasta da fofoca, se afasta de falar mal do outro, se afasta de coisas densas e ruins ao seu espírito, porque assim você estará afastando eles. E assim você vai dar a sua evoluída. E ele continua. Pergunta 461. Como devemos distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Então, como é que eu percebo qual pensamento é meu e qual é desses espíritos que estão ao meu redor? Aí vem a resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Então, sei lá, você tá fazendo sua janta, cozinhando lá, sua comidinha, e do nada vem um pensamento totalmente diferente do assunto fazer a janta na tua cabeça de uma forma que você fica, oxi, 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 oxi. Porque eu lembrei de fulano do nada. Porque eu pensei em tal coisa do nada. Provavelmente esse pensamento não é seu, mas sim de algum espírito ao seu redor. Então, você tem que investigar, por que eu tô pensando nisso? Por que eu tô pensando em ter raiva de fulano ou de fulana? Por que eu tô estressado com fulano ou fulana? Esse pensamento é meu ou de algum espírito aqui ao meu redor que não gosta de fulana e quer que eu brigue com ela? E aí continua. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então os principais pensamentos que você anda tendo são os seus. Aqueles que parecem diferentes do teu não são seus, obviamente. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la, não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente o que pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então tá meio que dando a entender o seguinte aqui, que no final quem escolhe somos nós. Por quê? Vamos dizer que eu sou seu amiguinho na escola e eu digo para você, vai lá e joga a mochila do teu amiguinho no chão. Você decide se você vai fazer aquilo que eu falei ou não, não é? Então, a mesma coisa acontece com a energia e a vontade dos espíritos ao meu redor. Se um espírito diz para mim, vá lá e brigue com fulana, dependeu de mim a escolha se eu realmente iria brigar ou não. Se eu já estava na beira de fazer aquilo, pode ser que aquele impulso que o espírito me deu me fez lá perder o controle. Mas se eu sou uma pessoa controlada, eu vou dizer, não, não quero brigar com fulano, não é isso que eu vou fazer, pronto, acabou. Então, a maior forma de você fazer a sua proteção psíquica, além de assistir as palestras lá sobre defesa psíquica, é parar e pensar o que você anda pensando. O conhece-te a ti mesmo. Tanto que quando a gente começa a estudar sobre mediunidade,
Uma das coisas mais importantes para um médium é ele saber exatamente quem ele é. Porque quanto mais ele sabe quem ele é, mais ele percebe o que não é dele. Então, se você é uma pessoa muito carinhosa, amorosa, gentil, bondosa, quando você sentir um pensamento e um desejo de raiva, você vai saber, olha, isso aqui não é meu, é melhor me libertar disso, é melhor afastar esse desejo de mim. E aí vem 462. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Então tá questionando aí. No caso de um grande pintor, de um grande cientista, de um grande intelectual que do nada pensa numa coisa mirabolante, é dele aquele pensamento, aquela ideia, ou de algum espírito ao redor? Aí vem a resposta. Algumas vezes eles lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Bora lá para ficar mais fácil. Se eu sou um homem inteligente, tecnicamente espíritos inteligentes estarão ao meu redor, correto? Correto. Mas esses espíritos inteligentes que estão ao meu redor só me influenciam com mais pensamentos inteligentes porque a minha energia já é inteligente e já acaba atraindo eles. Agora vamos dizer que eu sou um homem viciado. Que tipo de espírito vai estar ao meu redor? Espíritos viciados, que vão me querer induzir ao quê? A continuar no vício. Então, parte do pensamento de vício é meu, e do desejo de vício é meu, e esses espíritos só me empurram ainda mais para o vício. Então você tem que perceber que tipo de espírito eu sou, e para que tipo de espírito eu vou atrair ao meu redor, e que tipo de coisa esses espíritos vão continuar me alimentando e me ajudando a manter-me a ser? E que tipo de coisa eu devo evitar? Então, de novo, sempre um processo de autopercepção profundo é a vida. Quanto mais você se dedica a ser um bom espírito, melhor serão as suas companhias espirituais. Ele continua. Deixando aqui bem claro que ficou, ó, alguns, por serem incapazes de compreender, recebem mais ideias ainda mais evoluídas dos espíritos para que eles vulgarizem elas, falem para todo mundo sobre aquela ideia. E ele continua. Quando tais homens não as acham em si mesmo, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então, às vezes, você está com um problema, você fala, oh meu Deus, me ajuda aqui, me dá uma ideia do que eu posso fazer para resolver essa situação. E do nada vem um estalo, poxa, e se eu fizer isso? E a pessoa geralmente acha, ah, foi eu que pensei. Não, foi algum espírito que ajudou ela a resolver aquela situação. E aí vem a nota de Kardec. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente ao nosso pensamento dos próprios dos que nos são sugeridos, Deus não houvera proporcionado os meios de conseguirmos como nos concedeu de diferenciar o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. Então, basicamente, está dizendo aí, ó, se Deus quisesse que a gente percebesse nitidamente qual pensamento é meu e qual é dos meus espíritos ao redor, nitidamente ele teria feito isso. Assim como é fácil perceber quando é dia e quando é noite olhando para o céu. Se ele fez de forma que a gente meio que não perceba, ou então tenha de treinar para aprender a perceber mais, tem-se algum motivo nisso. E é através do estudo e da percepção desse motivo que a gente vai conseguir entender as coisas. Ele continua com a 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato isso? Então, está dizendo aí, se você está com a dúvida e vem a primeira ideia na tua cabeça, essa é a melhor ideia? Aí vem a resposta. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado ali. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, está dizendo aí, depende muito, não é assim, ah, veio a primeira ideia, essa é a melhor. Ele continua com a 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Aí vem a resposta: estudai o caso.
os bons espíritos, só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, a gente tem a capacidade de saber. Se alguém vai lá e diz, vai lá e mate aquele, você sabe que isso aí é ruim. Mas se alguém vai lá e diz, vai lá e acolha aquele, vai lá e dê carinho, auxilie, dê suporte, nitidamente é um espírito evoluído ali. Aí vem a 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Aí vem a resposta. Para que sofrais como eles sofrem. Se ele está atrasado, se ele está no erro e se ele está sofrendo, ele quer que todo mundo esteja atrasado que nem ele. Então ele vai tentar te impedir de evoluir. E aí vem a resposta, a pergunta, a letra A dessa mesma pergunta. E isso, e isso lhes diminui o sofrimento? Resposta: não. Mas fazem-nos por invejar, por não poderem suportar que hajais seres felizes enquanto eles sofrem. Então, muitas das vezes é o famoso recalque, é o famoso não consigo te ver bem e feliz, então eu vou atrapalhar sua vida, já que eu sou infeliz. E aí vem a letra B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Aí vem a resposta: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastado de Deus. Então, os espíritos atrasados eles sempre vão estar tentando te induzir pensamentos e atitudes que te afastem de Deus e te afastem da evolução. E aí vem a 466 e questiona o seguinte: por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Aí vem a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens que praticam o bem. Então, se Deus não desse essa oportunidade para a gente ser induzido ao mal, nós não teríamos como saber se nós realmente somos bons. Porque é no ato de você poder ser mal e de você insistir em ser bom que você é testado em relação ao tipo de pessoa que você é. Como espírito que és, tens de progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegar ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no caminho correto, desde que sobre ti atuem as influências más, é que as atraais desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejas praticá-lo. Então é o ato de desejar e atrair. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos que te alimentarão no íntimo a este pendor, a esse desejo. Outros também te cercarão, esforçando-se para influenciarem ao bem e te restabelecerem o equilíbrio da balança, e te deixa senhor dos teus atos. Então a gente também tem que aprender a evoluir por si só, a tomar a escolha correta por si só e evitar a escolha errada por si só. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha dos caminhos que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que sobre nós se exercem. E aí vem a 467 para encerrar, que questiona o seguinte: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastar ao mal? Então tem como o homem se bloquear totalmente desses espíritos ruins? Aí vem a resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos dão espaço e os chamam, ou aos que pelos pensamentos os atraem. Então, tá deixando aí bem claro que quanto mais a gente se fortalece mentalmente em relação a esses espíritos, mais eles não vão ter acesso a nós, porque nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para se fortalecer de uma forma positiva. Vou parar por aqui, porque a gente já conseguiu debater bastante o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido uma boa oportunidade. Esperem um pouco para a gente fazer a nossa prece de encerramento
E desejo a todos que realmente prestaram atenção e aproveitaram essa palestra que vocês tenham em suas vidas o sucesso como a única possibilidade.